Quem tiver com a palavra de Deus, abre em Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 13. Vocês estão no amém ou na misericórdia? Acharam? Quando vocês estão procurando, Jesus fala, né? Eu vou repetindo isso para vocês. Chamem o Espírito Santo várias vezes ao dia, através do Imaculado Coração da mãe dele, igual fizemos agora. Chame. Quantas decisões vocês tomaram hoje, quantas coisas vocês fizeram hoje. Chame o Espírito Santo de Deus, chame. Ele vai te direcionar, não é? Vocês já aprenderam a rezar o rosário do Espírito Santo? Não? Não? Quantos aqui rezam o rosário do Espírito Santo? Só eu? Na verdade, o rosário é um terço. São 7 mistérios, porque são 7 dons. 7 contas. Tem no Pocket Terço e tem no Evangelize. Não dá, capaz de dar 7 minutos. Aprenda a rezar ele todo dia de manhã, para vocês verem que escândalo. Todo mundo achou aí? Amém? Então, vamos lá. Esse evangelho foi o evangelho de domingo. Eu vou ler ele todo, mas eu quero comentar um versículo. Alguém da multidão lhe disse: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Ele respondeu: Homem, quem me estabeleceu juiz ou árbitro da vossa partilha? Depois lhe disse: Precavei-vos cuidadosamente de qualquer cupidez, pois mesmo na abundância a vida do homem não é assegurada por seus bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um rico produziu muito. Ele então refletia: que hei de fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Depois pensou: eis o que farei. Demolirei meus celeiros, construir maiores, e lá recolherei todo o meu trigo e os meus bens. E direi à minha alma: minha alma, tens uma quantidade de bens em reserva para muitos anos. Repousa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe diz: insensato, nesta mesma noite ser-te-á reclamada a alma, e as coisas que acumulastes, de quem serão? Assim acontece àquele que ajunta tesouros para si mesmo e não é rico para Deus. Palavra da salvação. Eu queria que vocês guardassem uma frase que Jesus disse aqui. No versículo 15 ele diz: a vida do homem não é assegurada por seus bens. Eu queria que a gente pensasse um pouco sobre isso. Quando Jesus coloca esse trecho aqui para nós, ele quer mostrar para cada um de nós que a vida nossa, ela tem um fim. Nós somos feitos para um fim. E esse fim é ser rico para Deus. Entende a diferença que significa isso que eu estou falando? É ser rico para Deus. Não é ser rico das riquezas que a gente acredita. Ser rico para Deus. Há um poeta que diz que a nossa vida, ela é avaliada, a gente começa, é o fim que determina o começo. Compreende? A gente anda de trás para frente, no sentido de que você tem uma meta, você sabe onde é que você quer chegar? Se você quer chegar lá, como é que você direciona a sua vida aqui? Então, o fim, ela condiciona a minha vida que é hoje. Se eu quero chegar no céu, e é lá que eu quero estar, isso determina toda a minha caminhada, isso ilumina o meu caminho, isso me faz ter opções, isso é que vai alicerçar todas as escolhas que eu vou fazer na minha vida. É o fim que determina a minha vida. É o que vai modelar. É o que vai trazer luz. É o que vai dar sentido a cada coisa que eu vou fazer. Guardem isso. O fim é que dá sentido ao meu começo. Entende? Vocês conseguem compreender isso? Fica claro? Porque onde eu quero ir? Então, a gente tem que traçar uma meta. Onde eu quero chegar? Como tudo na vida tem investimento. Aonde eu quero chegar? Então, se o meu caminho é esse, o que isso implica na minha vida? O fim é que vai marcar o meu começo. Com isso, quando a gente pensa nisso, nós estamos vivendo uma época
que tem uma doença, uma enfermidade que assola grande parte do mundo, que é o vazio existencial. A falta de sentido na vida, uma vida sem sentido. A nossa vida, ela tem que ter um porquê. Porque para quem você vive? Você já pensou isso? Por que você vive? Para que você vive? E para quem você vive? Para quem você se levanta a cada manhã? Para quem você se consome, se gasta, envelhece? Para quê? Qual é o propósito? A nossa vida tem que ter um sentido. O que vale a vida? Quanto vale uma vida? E o que vale na vida? Já pararam para pensar nessas perguntas que eu estou fazendo para vocês? Nunca, né? Porque, na verdade, essas coisas só vêm em nós, ou no momento de uma dor muito grande, ou no momento que você vai perder alguém, ou que você está doente, gravemente doente. Fora isso, a gente passa pela vida... E é isso, a gente viu no Evangelho, na primeira leitura de domingo, que era o livro de Eclesiastes, que ele fala vaidade das vaidades, tudo é vaidade, e, na verdade, a tradução não é vaidade, a tradução é tudo é um sopro, tudo é rápido. Então, ensina-me, Senhor, a contar os meus dias. Compreendem? Então, por quê? Para quê? Para que eu fiz essa opção agora? Para que vocês vieram aqui hoje, numa terça-feira com frio? Por quê? O que te motivou a estar aqui hoje? São essas coisas que a gente tem que pensar. Não sou eu, é Jesus. Sim, mas é Ele, né? Ele que te atrai. Então, esse vazio existencial, essa falta de sentido, isso vai caminhar para um tédio. E por uma, sabe, é um tédio e a pessoa fica, é um desânimo em relação à vida. Sabe quando se arrasta pela vida? Sabe quando a pessoa perde o desejo, como ela não tem um objetivo, ela não tem uma razão para que ela vai lutar na vida. Ela não tem algo porque ela vai viver uma paixão na vida. Porque se você tem uma paixão, uma meta na vida, você vai lutar por aquilo. Você tem uma razão para levantar, para correr, para poder montar alguma coisa. Todos nós queremos ter uma vida cheia de relatos, cheia de casos, cheia de encontros, cheia de realização, cheia de sonhos e desejos. Quando você não tem nada disso na vida, a vida se arrasta. Só que ela não é um mal-estar, assim, passageiro. Ela é uma coisa que vai envolvendo a nossa vida. Essa ausência de sentido, ela vai te envolvendo e, de repente, você está uma pessoa cética. Uma pessoa completamente desanimada, uma pessoa que nada te motiva, tudo se arrasta. O que você tem? Nada. Tem vontade de fazer o quê? Nada. Sabe quando fica uma água de chuchu rala? Nada tem gosto. Não tem paixão, não tem alegria, não tem prazer, não tem algo que contagia. É que a figura morta, falta deitar. Fala, coitadinha, dorme, minha filha. Já está morta. Então, é isso que Jesus está falando. A nossa vida, ela não consiste, não é assegurada pelos bens. Então, quando você tem esse vazio existencial, essa ausência de sentido, tanto faz deitar, levantar, fazer sol, fazer chuva, você não tem uma razão por que você se levanta. Você não tem uma razão por quê, nem para quê. O coração do ser humano, o nosso coração, ele tem duas coisas. Ele é feito de material nobre. Qual é o material nobre que tem no nosso coração? A capacidade de amar. Lembramos que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. A capacidade de amar é extraordinária. A capacidade de entrar em comunhão. A gente entende que somos irmãos. E a capacidade de se abrir para Deus. Essa é a matéria nobre do nosso coração. Mas o nosso coração, ele também tem o lado da fragilidade. O lado das nossas inseguranças, porque isso é feito pelo fato de a gente ser criatura. Se somos criatura, nós temos limites. Nós não somos o Criador. Essa nossa insegurança com as coisas gera em nós medo de morrer para ontem, né? Tem pavor de morrer. Tem medo do futuro, tem uma insegurança muito grande. Então,
que o homem que fica com o coração dessa forma, nesse vazio, sentindo essa insegurança, ele fala, eu preciso me segurar em alguma coisa, que vai ser a segurança da minha vida. E o que Jesus fala é isso, cuidado, cuidado. Porque às vezes a gente acha que a grande segurança da nossa vida está no número de posses que eu tenho. Está na minha riqueza. No número de dinheiro, a quantidade de dinheiro que eu tenho, de posse, de bens, de tudo que eu tenho. É como se isso fosse o chão que eu piso. Fosse aquilo que me dá qualidade naquilo que eu sou. Aquilo que me faz ser valorizado no mundo. Aquilo que me sustenta. Esse é o grande perigo. De eu achar que é a riqueza material, que é a segurança da minha vida. Vocês imaginem, se eu acho que a riqueza que eu tenho, que me dá segurança, se isso acabar, eu sou quem? Nada. E isso não me faz ser rico para Deus. Porque o problema da riqueza é que a riqueza, ela tem algo que atrai mais riqueza. Então, eu acabo ficando, assim, eu sou rico, mas aquilo não me basta, eu preciso de mais, de mais, de mais. Sabe aquilo que não sacia? Então, eu vou vivendo um coração insaciável. E corre um risco imenso de eu estar tão cheio de poder que eu me basto. Compreendem? Eu sou autossuficiente. Então, vocês imaginem, a minha salvação é a minha riqueza. Ela me salva. E quando ela não pode mais? Imagina se quando eu estou vivendo isso, e toda idolatria, ela vai, nesse momento que é a riqueza, a idolatria, ela vai te gerar que você não vai dar espaço a mais ninguém na sua vida. Porque você idolatra aquela coisa mais importante da sua vida. Então, a fidelidade a Deus acabou. Você é fiel à sua riqueza. A Deus não tem fidelidade. E muito menos eu vou seguir Jesus. Muito menos. Toda a segurança da minha vida está ali no número de bens que eu tenho. Então, eu vivo para mim. É aquilo que aquele homem falou. Fala com a alma. Repousa, come, bebe, regala-te. Você tem tudo. Vou aumentar os celeiros. Vamos multiplicar. Mas para mim, para guardar para mim. Quer dizer, a completa noção de que tudo que eu tenho vai ficar. Tudo que eu tenho. O que vocês acham que Jesus fala? Que a gente precisa de ser rico, ele fala aqui. Que não adianta você entesourar as coisas para você mesmo e não ser rico para Deus. O que vocês acham que significa ser rico para Deus? O que vocês acham? Isso não chega para vocês? Afinal, não sei o que é isso, não. Ser rico para Deus, Deus nos dotou com a vida, e cada um de nós, Deus nos deu, enriqueceu com milhares de talentos, ok? Cada um de nós aqui tem um talento, ou muitos talentos, muitas coisas guardadas. Ser rico para Deus é usar bem isso, de forma que eu multiplique, que eu divida, que eu compartilhe. Como é que eu faço para não entesourar, para não colocar a minha segurança ali? O que diz Jesus? O que Jesus nos orienta? Não acumule de vida. Ah, filó, você vai ficar dividindo. Dá aquela roupa que você não está usando, mas não serve. Ah, mas eu vou emagrecer. A moda vai voltar repaginada, né? E não vamos usar? A gente tem 2 pezinhos, devemos ter 300 pares de sapato. Mais ou menos. Mas o outro está descalço, tadinho. Gosta de andar descalço? Então, presta atenção. Como que é difícil para nós ter um coração, que a gente começa a compreender que quanto mais eu divido, mais eu multiplico. A regra de Deus é inversa da nossa. Porque Deus é o Deus da abundância. Então, eu não tenho que segurar naquilo que a minha mãozinha segura, porque ela vai escapar. Vai escapar. É tão interessante, porque essa parábola nos faz pensar na nossa finitude. É do fim que a gente começa. Mas como é difícil falar da finitude, né? Como é difícil a gente pensar que a gente vai um dia morrer. E que as coisas todas que eu guardei, entesourei, alguém vai brigar por elas, vai dividir, cada um vai ficar com um pedaço.
Mas qual é o sentido da sua vida quando você estiver para ir? O que você construiu da sua história? É isso que é preciso pensar. Será que eu consegui com a minha história ser rica para Ele? Será que eu me abri para Deus? Falei que o Senhor me deu esses talentos, me ajuda a contar os meus dias, me ajuda a multiplicar o que o Senhor me deu, me ajuda a viver com a minha vida em função do Senhor, amar ao Senhor e ao outro. Me ajuda a entender que a segurança da minha vida está no amor que eu vou viver e não no dinheiro que eu tenho guardado. O dinheiro vai te proporcionar um monte de coisa maravilhosa, passeios, roupas e tudo mais que vocês imaginarem, vai te proporcionar, vai te salvar? Não. Então use o dinheiro. É proibido ser rico com o teu dinheiro? Não. E ele só não pode ser seu dono. Você não pode fazer do dinheiro seu ídolo. Você usa dele, ele não usa de você, é inverso. O seu dinheiro você pode beneficiar e ajudar um monte de gente? Pode. Então isso é um bem? É um bem. Eu só tenho que saber administrar. Esse é o segredo. Ele não pode me dominar. Ele não pode ser a segurança da minha vida. A segurança da nossa vida só tem um nome e é Jesus. Essa é a grande segurança. A hora que tudo falhar, a hora que de repente for quebrar. Não sei se vocês lembram, né, gente? Tem muita gente nova aqui. Mas quando nós tivemos aqui uma época, o governo, na época do Collor, quando todo mundo acordou de manhã, o dinheiro está todo bloqueado. De todo mundo, lembram disso? Quantos suicidaram? Na minha cidade, muita gente. Quantos suicidaram? A segurança está no dinheiro que você tinha? Compreende? Isso aqui é para que a gente possa acordar. Aonde de verdade você põe a sua segurança? Aonde é a segurança? Gente, que eu fico pensando, quem é o homem para Deus amar a gente tanto como Ele ama? Há um mês atrás, deve ter sido, eu fui chamada no hospital para ver uma senhora de 80 anos que estava em fase terminal. Então, ela já estava no paliativo. Não por câncer, mas por uma doença respiratória que consumia ela. Para respirar, uma luta. E ela não sabia que o irmão dela, que é médico, também me conhecia e pediu que eu fosse lá. Quando eu cheguei lá, ela tomou muito susto, ela estava completamente lúcida. Qual foi a única pergunta que ela me fez? Qual o pedido que ela me fez? Vocês têm ideia? Ela pesava 28 quilos. Era pele contornando osso. Foi uma visão que eu estou acostumada a ver de tudo. Foi um impacto. Fiquei com ela. Qual foi? Por que ela me pediu? Ela me pediu, doutora Filó, me ajuda a morrer. Todos nós vamos passar por uma fase dessa. Aí ela falou comigo assim, eu falei, você crê? Muito. Está preparado para encontrar com ele? Delícia que você vai abrir a porta e vai vê-lo. Que escândalo. Tem um monte de recado para ele. Falei com ela. Ela falou, já fui ungida, já recebi a unção do enfermo, já confessei e já recebi a Eucaristia. Falei, que coisa maravilhosa, já está com a viagem preparada, a mala está pronta. Imaginou que nós dois ficamos conversando sobre a morte. Você imagina que vocês enlouquecem quando eu falo isso, mas é verdade. Ficamos batendo uma prosa sobre o ir. Não é o fim que determina aqui? Então, a nossa ida também tem que ser cheia de esperança, de certeza que a morte é Ele que descreve, é abrir uma porta, do outro lado estou eu. Por que vocês pensam nisso com tanta tristeza? Ele fala, porque o nosso coração está cheio de apego, porque o nosso coração está cheio de apego. O que se você parar hoje e pensa, o que seu coração está tão aprisionado? Quais são os bens que estão te aprisionando e não deixa você voar para Deus? Não deixa você estar completamente livre para Ele e falar, faz o que o Senhor quiser. O Senhor é minha segurança. Falar, filho, se Ele tirar meu dinheiro, o que vai ser? Deus não é irresponsável, Ele te ama. Ele conhece, Ele sabe. Fala, está morrendo de medo. O que de verdade te motiva? Qual é a grande paixão que te põe a caminho para viver aqui o tempo que você tiver, seja 100, 50, 70, sei lá quantos anos Ele quer que você viva, com que intensidade de amor você vive esse caminho? Porque se você vive por causa dEle, com Ele, para Ele e nele, tudo que você decidir,
é por causa dele, eu não vou acumular o quê? Pois se eu tenho dois, eu dou um para o outro, eu nem quero. Estou andando, eu sou peregrino, estou de passagem. Se a mala ficar pesada, eu não ando. A gente tem ódio quando viaja, tem que andar muito no aeroporto. Fala, por que eu estou tanto de roupa? Ódio, não sabe andar com pouco. Imagina, nós estamos aqui a caminho. Comece a observar o que você pode soltar, porque às vezes a gente projeta, não, esse cargo que eu tenho, essa posse que eu tenho, essas ideias que eu tenho, é Deus que quer para mim, ou isso é uma projeção daquilo que você quer? Pare e pensa, como é que você está construindo a sua história? Como é que você está se preparando para ser rica diante dEle? O que nós vamos levar diante do Senhor nosso Deus? Ele está falando, acorda enquanto é tempo. Cuidado, a maior tentação que vocês vão ter como seguidor meu. Ele fala, é procurar a posse, a segurança de vocês, ser colocada onde ela não está. Não está nos seus títulos que você carrega. Não está no seu conhecimento, não está nos seus saberes, nem está na fortuna que você carrega. Está somente na sua capacidade de amar. Nós só seremos avaliados pelo amor. Guardem isso. É só o amor, é o próprio amor que vai nos julgar. Nós vamos ser julgados diante de uma criança, né? O próprio amor. Então que a gente não guarde no nosso coração mesquinharia. Nosso Deus é o Deus da abundância. O pessoal fala, filho, você vai ficar dando isso tudo, o pessoal vai ficar meio mal acostumado. Eu falei, gente, mas Deus fala isso com você? Deus quando dá, Ele exagera. Ele é Deus, Ele não retém nada. Jesus não reteve nem a mãe, até a mãe deu tudo que tinha. Morreu nu na cruz. Jesus veio rico. Ele era milionário, tudo, dono de tudo. Se fez pobre para nos enriquecer. E nós que somos pobres tentamos ser ricos de quê mesmo, gente? Nada é nosso. Nada nos pertence, mas tudo que Ele te deu são meios da sua salvação. Aprenda a usar o que Ele te deu. Sua beleza, o seu talento, a sua riqueza, a sua capacidade de comunicar, a sua capacidade de doação, a sua influência que pode melhorar a vida de tanta gente, o seu cargo de poder que pode abrir caminho para tanta gente. Transforme a vida das pessoas se você puder. Facilite a vida do outro se você puder. Faça o bem o dia inteirinho. Seja rico para Deus. Não preste atenção se o outro merece ou não merece. O sol nasce para todo mundo. Só tem chuva para o bom e para o mal do mesmo jeito. Tenha coração largo, pensa naquilo que o seu fim determina a sua vida, que agora, fala, se hoje for o meu último dia, o que eu semeei até agora para estar diante dele? Gente, isso é uma única realidade que nós temos na vida e que nós vamos chegar lá. Como nós vamos chegar é uma opção nossa. Mas que nós vamos chegar, vamos. Não há ninguém que não vai passar diante dele. E eu acho isso maravilhoso. Vai ser um escândalo esse dia. Não é para ser vivido com tristeza, vai ser vivido com alegria. Mas por que a gente não vive com alegria? Porque nós somos o nosso coração está pegado demais a tudo aqui. Como se aqui fosse o final de tudo. Não é. A vida é eterna e é espetacular o que nos aguarda. Eternamente nós somos chamados para viver. É porque a gente não tem consciência dessa dimensão. Então Jesus fala, acho que é para Gabriele, que é uma mística da época da Segunda Guerra Mundial, ele fala com ela, Gabriele, vai liberando essas bagatelas suas, essas bagatelas, Gabriela, não se preocupe com as suas bagatelas. E às vezes a gente vai juntando tanta bagatela, tanto nada, vai ficando com o nosso coração aprisionado. Então lembre dessa frase, a vida do homem não é assegurada pelos seus bens, porque o nascer e o morrer está na mão de quem? De Deus. Nem um minuto a mais, pode ter certeza disso. Nem um minuto a menos. Mas cada um de nós tem um prazo. Não vamos viver a nossa vida com os afetos desordenados. Vamos aprender no nosso coração a ordenar o amor. Porque o nosso amor começa primeiro por Ele. É a partir dele que tudo mais é ordenado. Pensem nisso que eu estou dizendo. É proibido ter o quê? Nada. Nada. Só as coisas não podem te possuir. O grande desejo da nossa vida deveria ser conhecer o Senhor, amá-lo e servi-lo. Só para isso estamos aqui. E viver uma vida de paixão. Quando você não tem uma paixão pela vida, você tem uma vida vazia. Se você não tem uma razão porque te coloca de pé, se você não levanta de manhã animado porque você vai amá-lo e servir ao Senhor. Faz, Senhor, estou de pé, não tem nada doendo, só conta onde só quer. Onde você precisa. Se você não acredita que a sua vida é uma aventura com Ele,
Você está vivendo uma vida xoxa, né? Aquela coisa, tanto faz. Não, tanto faz, não. A gente tem que brigar pelas coisas que a gente sonha por causa dele, com ele. A gente ri, chora e briga com o mundo para salvar o mundo, para salvar uma criança. Mas é por paixão, porque eu sei que eu estou fazendo aquilo por causa dele. Me comprometo com o outro porque é meu irmão, por causa dele que me ensinou. Senão eu não ia olhar. Mas porque ele disse, lembre que vocês são feitos à minha imagem e semelhança. Lembre que temos um DNA de amor dele. Lembrem, acordem, sacode a vida de vocês, já estamos no segundo semestre, já estamos em agosto. Então, a nossa vida temos que fazer um investimento, como diz São Tomás. O grande antídoto disso chama acionar o nosso amor criativo. Esse é o antídoto contra uma vida vazia, contra essa, parece que é uma vida frustrada, que não levou a lugar nenhum, essa ausência de sentido. Coloca o amor em atividade dentro de você, esse amor criador. Acorde e fala com ele, Senhor, o Senhor me fez. Não é para ficar todo mundo. Para quê? Estou à sua disposição. Vocês vão ver que aventura extraordinária. Vocês vão viver com ele. Me ajuda, porque eu quero, me ensina a contar meus dias, que eu não sei quantos faltam para me chegar. Para me voltar. Me ajuda a viver a vida com intensidade, com paixão, com amor, porque eu sei que a grande causa da minha vida é vos amar e servir. Pensem nessas coisas que eu estou falando para vocês. A vida tem que ter alegria. Deus nos dá uma alegria e uma paz. A nossa vida passa a ser alicerçada. Quando a gente faz essa opção por uma alegria e uma paz que o mundo não vai entender. Mas é porque isso não está baseado nos bens que eu tenho. Porque a nossa maior riqueza é ali, está vivinho, ó, Jesus. Está vivo. O dia que a gente descobrir, vai ter fila ali. Ele que falou isso. O dia que vocês descobrirem que eu estou ali vivo, vai ter tanta fila, que do nascer ao pôr do sol, vocês não vão ter tempo para falar comigo, porque vai ter fila. O dia que a gente descobrir que é só ele ia falar, isso é a riqueza da nossa vida, esse é o nosso tesouro. Porque se a gente tem ele, o que mais você não tem? Você tem tudo. Compreende? Então não é nos bens. Imaginou que coisa maravilhosa poder dividir, poder compartilhar, poder colocar tudo que ele nos deu à disposição do outro. Dele primeiro, porque tudo é dele. Tudo é dele, tudo veio de Deus. O que é que nós temos que ele não nos deu? E o que é que eu sei que ele não nos ensinou? Guardem isso. Então hoje, a gente começa pensando nisso. A vida do homem não é assegurada pelos seus bens, mas apenas pelo amor que ele tem por nós. Só estamos aqui porque ele nos ama. Guardem isso. Só estamos aqui até agora, nesse momento, porque Deus ama. E é o amor dele que nos sustenta. Se ele desistir de nós agora, deixar de amar, acabamos. Mas é o amor dele que nos sustenta. Então pense nisso. Aproveite e faz uma análise da sua vida durante essa semana. Pensa. Aonde você está colocando a sua segurança? De verdade. Onde é a sua grande segurança? Pensa. Pensa o que está amarrando o seu coração. Pensa por que você não se entrega a Deus numa conversão escandalosa para viver somente dele. Quantas coisas estão pesando a nossa vida, nos amarrando e nos impedindo de alçar voo. Pensem nisso. Nós sabemos o nosso tempo. Pensa como é que você vai construir tudo para ser muito rica quando você chegar diante dele e falar, por ti, a minha riqueza, eu construí por sua causa e somente por ti. Então que Deus nos conceda essa graça, né? De abrir os nossos olhos, nosso coração, para as verdades. Porque senão a vida nos enrola. O mundo é tão cheio de ilusão, tão cheio de nada. E às vezes a gente coloca o nosso coração, a nossa felicidade naquilo que não nos leva a lugar nenhum. A única razão da nossa felicidade, da nossa segurança, da nossa alegria é Jesus. Não existe ninguém mais doce. Não existe ninguém que pode te amar mais do que Ele. Não existe ninguém que tem mais preocupação com a sua felicidade do que Ele. Não existe alguém que conhece mais os detalhes da sua vida e de tudo que você quer do que Ele. Não existe. Ele nunca vai fazer nada para te deixar infeliz. Nunca. Porque Ele só tem o melhor. Eu garanto isso para vocês. Pode se abandonar nele. Pode entregar o seu maior sonho. Falar, será? Se for para o seu bem, se tiver tudo certo, Ele fará. Porque Ele nos ama.
É isso que a gente precisa entender, que essa é a nossa grande riqueza. O dia que a gente aprender a trocar todas as bagatelas do mundo, entender que ser rico é ter a presença dele, desse amigo que não tem preço, dessa presença real da nossa vida, essa doçura que nos acompanha, isso é riqueza. O resto passa, o resto é ilusão. Porque com ele a gente tem tudo. O que ele não pode nos dar? Ele fez criar tudo do nada. Do nada ele fez as coisas acontecer. Lembrem, lá solta o seu coração e que ele seja de verdade o centro da sua vida. E que o centro da sua vida, para te ordenar em todas as coisas, a partir de hoje, seja aprender a viver o amor. Esse é o grande segredo para voltar para casa. Que Deus nos abençoe, que a gente recomece esse semestre com o coração voltado para aquilo que é essencial. Quem tiver com a palavra de Deus, abra em Marcos, capítulo 10, versículo 35 a 40. Foi o evangelho de domingo, né? Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram até ele e disseram-lhe: Mestre, queremos que nos faça o que te pedimos. Ele perguntou: que quereis que eu vos faça? Disseram: concede-nos na tua glória sentarmos-nos um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu beberei e ser batizados com o batismo com que serei batizado? Eles disseram-lhe: podemos. Jesus replicou-lhes: do cálice que eu beber, vós bebereis, e com o batismo com que eu for batizado, sereis batizados. Todavia, o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim concedê-lo, mas é para aqueles aos quais isso foi destinado. Palavra da salvação. Que eu gostaria de conversar com vocês, porque se a gente escuta esse trecho, né? Fala, gente, eu nem sou filho de Zebedeu, né? Essa história não tem nada a ver comigo. Mas, na verdade, a pergunta que tem que ficar para nós é: podereis beber o cálice? O que significa isso? Quando Jesus fala do cálice, esse cálice não é um símbolo nem de vitória, nem de morte. É um símbolo de vida, cheio de alegria e de tristeza, mas que bem vivido é um caminho nosso de salvação. A nossa pergunta é: será que somos capazes de aceitar a cada dia as alegrias e as tristezas que a vida nos traz? Será que somos capazes de viver isso como precisa ser vivido? Quando Tiago e João responderam isso, eles não tinham noção do que eles estavam respondendo. Porque às vezes, um primeiro momento, é simples falar: você pode beber o cálice? Eu falo: posso. Mas para beber o cálice, eu preciso segurá-lo, elevá-lo e bebê-lo. São 3 movimentos que a gente precisa compreender isso. Então, Tiago e João não tinham noção de quem era Jesus. Eles ainda não tinham noção que o líder deles seria morto, era colocado numa cruz. Eles não tinham essa dimensão. Eles ainda não tinham imaginado que o líder deles acabaria assim, não é? A ilusão que eles tinham era que caminhariam com Jesus, mas que teriam uma recompensa. Quando em Mateus a mãe deles fala com Jesus, ela fala: ordena que um filho meu senta à direita e à esquerda. Então eu quero uma recompensa concreta. Nós queremos poder, dinheiro, fama e sucesso. É isso que nós queremos. O que eles imaginavam? Que quando Jesus assumisse o reino, ele ia julgar os romanos para lá. Jesus assumiria o reinado, estabeleceria um grupo dele de ministros, e cada um assumiria um cargo, e eles teriam total sucesso. Vocês imaginem, quando Jesus falou: vocês podem fazer isso? Podemos, ó.
Aí vocês imaginam quando eles começaram a caminhar com Jesus e começaram a perceber que o reino não era bem isso. Quando é que eles podiam imaginar que eles iam ter que viver daquele sim? Quantos sims? Quantos sims seriam dados? Não é fácil. Vocês imaginam o desafio que eles foram compreendendo, porque independente deles quererem isso, o homem Jesus havia seduzido o coração deles. Que diante de Jesus, eles tinham vivido coisas que nunca mais eles iriam viver. Viveram uma liberdade interior, viveram e viram um amor, um cuidado. Tudo que Jesus fez com cada pessoa, toda a forma de Jesus conduzir tudo, aquilo havia seduzido o coração deles. Havia seduzido. Mas eles já tinham ouvido falar, mas não tinham vivido o que Jesus disse, que uma coisa é ser servo, outra coisa é ser senhor. Você tem que ser o servo e não o mestre. Você tem que lutar para ser o último e não o primeiro. Vocês imaginem o que é viver isso na prática. Uma coisa é ouvir, outra coisa é viver. Imagina quando eles forem entendendo o que significava essas coisas que Jesus falou. Que eu vou andar com ele, mas a recompensa é nenhuma. Então, vivendo no mundo onde vivemos, onde tudo que eu faço, o propósito tem que estar ali imediata, a resposta imediata. Quando Jesus faz essa proposta, faz proposta para nós e fala: podeis beber o cálice? Podeis de verdade pegar a sua vida nas suas mãos e assumi-la? E entender que a sua vida é uma vida bem-aventurada, desejada, querida, sonhada, com propósito. Que a nossa vida é um emaranhado tanto de alegria quanto de tristezas, frustrações, decepções. Mas que vamos poder viver isso sob a ótica de Deus. É um caminho? Que poder assumir a nossa vida e falar: essa é a minha vida, esse é o meu propósito, isso que está marcado é para mim viver. Eu não posso viver a vida do outro, eu tenho que viver a minha vida. Então não tem que ter olhar estrábico, eu tenho que assumir a minha vida e vivê-la de verdade, naquilo que eu creio, baseado nele. Não é uma opção fácil. Essa proposta que Jesus faz para nós, ela é um salto absurdo. É um salto espiritual muito grande, porque caminhar com Jesus, beber esse cálice, ele não nos dá garantia de absolutamente nada. Nós vivemos num mundo que a gente quer garantia absoluta de tudo. Eu quero ter previsão acertada do futuro, eu quero ver, andar com Jesus até a vida virar do avesso, é ter garantia zero do que vai acontecer, porque a gente tem que aprender a viver o abandono incondicional. Uma confiança ilimitada em Deus nosso Pai. Por isso é tão difícil beber esse cálice, porque a gente quer garantias, a gente quer um papel passado. Fala: Jesus, eu vou fazer essas coisas para você, mas o Senhor vai me dar? Não é isso? Então, por isso essa pergunta mexe tanto conosco, Podeis assumir a sua vida? Podeis assumir que no meio do seu sofrimento, que quando você está sendo esmagado igual uva, você ainda não tem dimensão do vinho que você está sendo transformado. Você não vai fazer da vida do outro, porque você está vivendo uma dor, uma outra dor. Será que somos capazes disso? Nós podemos ver quando Jesus estava sofrendo lá no Monte das Oliveiras, e Tiago e João estavam lá, claro que não deram conta porque dormiram. E quando Jesus, no meio da tristeza, é consolado por um anjo, está lá em Lucas. Isso é tão interessante para a gente começar a compreender essas coisas da dor, Quando Jesus levanta, porque ele percebe os passos que o pessoal está chegando, Jesus chega diante deles, eles falam, Jesus pergunta: a quem procurais? Eles falam: Jesus de Nazaré. Ele fala: sou eu. A turma cai, E Pedro, quando eles vão em cima de Jesus, Pedro pega uma espada e corta a orelha de Malco. Malco era mais ou menos um diácono, ele trabalhava para Caifás, e o sonho de Malco era ser um sumo sacerdote, era substituir Caifás.
Mas está escrito no livro do Levítico, que para ser um sumo sacerdote, você não podia ter nenhum defeito físico. E ele tinha que ser ungido. Então era ungido a ponta do dedo polegar direito, o polegar do pé, dedo da mão direita e a orelha direita. Aí vem Pedro e corta a orelha de Malco. Desespero de Malco, porque ele não cortou no orelha, ele cortou todos os sonhos da vida de Malco. Malco não poderia mais nem servir ao templo, ele teria que ser um indigente. Vocês imaginam, Jesus vivia naquele momento a maior dor da vida dele, de angústia. Ele não fez da dor dele a dor do outro. Ele pegou a orelha de Malco, pôs no lugar e mandou Pedro guardar a espada. Devolveu ao Malco o direito dele de sonhar. Devolveu a ele tudo, né? Devolveu o sonho, devolveu a vida de Malco. Aí eu fico pensando, às vezes, na nossa dor, né? Quando a dor nos pega de jeito, o sofrimento chega. Até a gente conseguir entender no sofrimento a grandeza de Deus. E a partir do momento que eu vejo a grandeza, eu vejo a presença dele na nossa vida, a gente não vai se sentir só. Mas é um caminho. Por isso que beber esse cálice é tão difícil. Por isso que assumir essa vida junto com ele é tão difícil. Por isso que isso é um caminho de disciplina dura. Porque eu tenho que responder isso todos os dias. Vocês imaginam que, assim como os discípulos tiveram que fazer tantas viagens, sofreram tanto martírio, nós vivemos hoje alguns martírios brancos. E nós temos que o dia inteiro fazer escolhas, e que eu tenho que viver e avaliar se essa escolha pertence ou não a Deus. Então eu posso realmente beber esse cálice, eu posso pegar a minha vida com jeito e falar, essa é a vida sonhada. Eu posso erguer a minha vida em direção a Deus e ao outro e falar, nós caminhamos juntos, hoje você me ajuda, hoje eu te ajudo. Caminharmos em comunidade, criarmos uma comunidade de amor, porque foi isso que ele fez na cruz. Porque quando Jesus bebeu o cálice até o fim, ele nos devolveu o sonho do céu. Deus nos reconectou a Deus e nos reconectou uns aos outros. Então ele criou uma comunidade de amor. E como que é difícil para nós viver essa comunidade de amor. Que luta é para nós vivermos isso. Então podeis viver? Será que vocês estão querendo andar comigo somente para ter uma recompensa? Somente para ter um brilho, para ter um sucesso, para ter um momento de glória? Caminhar com Deus é chão batido. Ninguém vê, a não ser Ele. São opções de uma vida sem brilho, mas é a opção de uma vida que o dia inteiro eu faço opção por Ele, pelo irmão, por causa dEle. A gente aprende a viver um amor. Então quando a gente vai beber esse cálice até o fim, isso é uma atitude de vida, baseado na confiança, baseado na esperança e baseado numa entrega incondicional. Não é brincadeira. Então quando Jesus viveu esse cálice até o fim, que ele bebeu até o fim, ele fez e nos ensinou uma entrega incondicional ao Pai. Então essa intimidade que ele vive com o Pai de amor, de confiança, é a mesma que ele quer nos ensinar. Então quando ele nos propõe isso, ele fala, você quer viver uma vida aonde você não tem garantia de nada a não ser o meu amor? Você dá conta de viver isso? Quando é uma vida de entrega, de confiança incondicional. Por isso que é um processo. Por isso que o nosso processo de conversão ele é lento. Porque nós demoramos demais a trabalhar tudo isso em nós. Viver uma vida onde eu faço opção por Deus e creio num amor incondicional. Então, para eu poder viver essa vida, eu tenho que estar com os meus pés centrados, enraizados naquilo que eu sou. E o que eu sou? O que você é? Filho de Deus. Então, como é que eu vivo essa vida, sabendo que eu sou filha do Altíssimo? Qualquer filho não, um filho amado. Eu sou um filho ou uma filha amada de Deus. Então por isso eu posso viver na certeza de que eu serei cuidada. Eu posso me entregar, eu posso me abandonar, porque Deus irá cuidar de mim e vai me dar, sabe, de tudo que eu preciso e dará tudo que eu necessito na hora certa.
confia bastante para isso? Claro que não. É um desafio. É um desafio. Então, por isso que essa proposta é um salto espiritual que eles não tinham dimensão. O que eles respondiam? Eles falaram, claro que podemos. Eu falo, claro que eu não posso. Claro que eu não posso, Senhor. Porque eu ainda preciso de garantia. Eu ainda falo, Senhor, você vai fazer mesmo direitinho? Eu vou pular aqui, mas o senhor vai me segurar? Eu posso cair. Você vai fazer isso? Você acha que a gente faz igual criança, que você está aqui em cima do altar, você fala, pula? Ela não pensa, ela pula. Nós precisamos de garantia, mas se eu fizer isso, será que? Nós temos dúvida básica se eu rezo, Deus escuta. Estou falando mentira? Não. Eu entrego as coisas para ele, fico desesperado, em poucos segundos falo, ele não escutou, ele não vai fazer, então eu mesmo faço. Eu acabo de falar com ele, eu mesmo tomo atitude, faço errado. Como é difícil viver o silêncio diante dele. Como é difícil viver a entrega. Como é difícil viver nessa ação nossa de falar, eu creio, eu sou filha, eu sei que não serei abandonada, que Ele cuida de mim. E ter uma vida de coerência com isso. Não é uma brincadeira, porque ela exige de nós, que eu sempre digo para vocês, nós temos que ter disciplina. Nossa disciplina de oração, gente, ela é fundamental, para que a gente dê conta de falar, Senhor, eu quero viver uma vida espiritual. Viver vida espiritual é viver com e no Espírito Santo de Deus. Não tem outro caminho, não tem outro Espírito para vocês viverem, não, é nesse. É no Espírito Santo de Deus, é só Ele que pode nos conduzir, é só Ele que pode nos orientar, é só Ele que pode nos dar coragem, audácia, para viver de verdade como filho do Altíssimo. Eu sempre falo com vocês, que o maior desafio da nossa vida, é viver uma vida, ser filho do Altíssimo. Não tem um desafio tão grande quanto esse, ter um comportamento que revela que somos filhos dele, viver nesse abandono, nessa entrega radical, de falar, Ele é meu Pai, e Ele fará. Não, se eu não tiver um monte de segurança na conta bancária, no nome, nas pessoas importantes e famosas, isso serve para quê mesmo? Para nada. Se a gente não tivesse a consciência de que todos somos filhos, então quando a gente tem consciência de que a gente é filho dele, a gente é capaz de beber, de permitir que a nossa vida, como desses discípulos, sejam consumidos até o fim, e de viver uma vida de coerência com ele até na hora da nossa morte. Hoje é dia de João Paulo II, aos 25 anos de idade, ele se tornou padre, aos 38, se não me engano, bispo, aos 58, papa, maior pontificado até hoje da história, e teve que viver uma vida de entrega absoluta, de confiança absoluta. Quando vocês leem a história, a biografia dele, ele fala que às vezes ele ia dormir com tantos problemas que ele falava, não precisa se preocupar, amanhã eu vou contar tudo para o Papa. Aí de repente ele lembrava e falava assim, opa, o Papa sou eu. Amanhã eu conto para o Papa, aí era ele mesmo. Ele ia tantas vezes fazer adoração, já contei isso para vocês, que eles trocaram o piso do Vaticano, da capela, porque eles achavam que ele ia ter uma pneumonia, que ele ficava deitado em forma de cruz. Ele ia pelo menos 3 vezes ao dia prostrar diante dele, em confiança absoluta, em entrega absoluta. E o quanto que a gente vive uma fé ainda tão fraca, Eu acho que vocês nunca pensaram que essa pergunta de Jesus, podeis viver o cálice, podeis beber, é pergunta para cada um de nós. Você pode viver uma vida de entrega para mim, viver por mim, para mim. É aquilo que a gente reza hoje, quando a gente reza a oração, a Sagrada Face, que eu possa viver somente convosco, por vós, em vós, para vós. Que distância existe até a gente dar conta de cumprir isso? Ter os mesmos sentimentos dele, os mesmos desejos dele, e viver somente para cumprir a vontade dele. Ô luta! Porque na verdade, nós queremos muitas vezes ter Deus para usar de Deus. Às vezes para o prestígio, às vezes para a fama, e às vezes para que Ele faça aquilo que eu quero. Não fará. Então, o desafio de hoje é grande, mas hoje nós vamos pedir a Jesus a graça de viver no Espírito Santo e com o Espírito Santo, para que Ele possa nos conduzir em todas as ações da nossa vida.
para que todos os dias da nossa vida a gente possa pensar em quantos sims nós temos que dizer, e que a gente possa continuar a cada dia podendo responder sim a essa pergunta que Ele nos diz: podeis beber o cálice? Que Deus nos dê a graça de pensar com profundidade na nossa vida hoje, de como que nós estamos vivendo a nossa vida, com que propósito nós estamos vivendo a nossa vida, para onde queremos, aonde queremos chegar, que a gente possa colocar a nossa vida a serviço dele e do outro, porque nenhum de nós se salva sozinho, mas que a gente possa chegar juntos na casa do Pai, que Ele possa trabalhar em nós essa coragem de cada momento da nossa vida dizer sim a Ele. Qual recompensa você vai ter? Não é essa preocupação, não é essa, não tem que fazer isso para receber aquilo, é sem preocupar, é simplesmente se entregar àquele que por amor me fez, por amor me criou, por amor cuida e por amor espera cada um de nós. Deus espera por nós. Então o caminho que nós estamos fazendo aqui é um caminho de opção diária, e que a gente possa lembrar dessa frase essa semana: podeis beber deste cálice. Que por intercessão de Nossa Senhora a gente tenha coragem a cada dia de dizer a Ele: sim, Senhor, me ajuda a viver como esses discípulos viveram, uma total entrega à vossa santíssima vontade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.